Cássio. Boa noite a todos. Faço as honras de receber nossos convidados virtuais e abrir mais um brilhante evento do mês comemorativo dos 89 anos do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, saudando especialmente os diletos juristas que integram o painel. Eu peço a licença e inicio cumprimentando as mulheres na pessoa da professora doutora Ana Cláudia Aquierro Tumi, renomada advogada, professora de pós-graduações do Brasil Exterior, professor doutor Alexandre Evaristo Pinto, nosso conselheiro titular do CAF, professor doutor Edmar Oliveira Andrade Filho, professor e uma das grandes autoridades em imposto de renda. Cumprimento ainda nossos debatedores, Tiago Oliveira Santos, contador e consultor do ITC, e o nosso professor André Lemos, advogado e ex-conselheiro do CAF também. Parabenizando também os professores Tiago e André pela super seletiva dos painelistas e pela coordenação científica do evento. Eu não posso deixar de ressaltar aqui também nosso especial agradecimento às instituições parceiras do IASC, o CRC Santa Catarina, da presidente Rúbia, o IBDE do amigo presidente Edmo Colnag Neves, a PET do Marcelo Magalhães Peixoto, a BSSP na pessoa do amigo Edgar Madruga, e que constroem conosco aí uma interação multidisciplinar e hoje, podemos dizer assim, sem fronteiras, para a difusão do conhecimento. Abrimos assim este webinar sobre tributação dos juros sobre capital próprio, sob a batuta do nosso queridíssimo moderador, Pablo Henrique Mota Torres, advogado, professor e também presidente da nossa Comissão de Direito Tributário. E antes de passar a palavra ao professor, eu conseguirei acompanhar uma parte do evento, peço escusas e deixo ainda os calorosos cumprimentos a todos do nosso presidente Gilberto Lopes Teixeira, mas desejando desejar um excelente webinar a todos, tendo a certeza que essa reunião de grandes juristas será uma brilhante obra de difusão pelos canais e mídias aí, e que todos, inclusive eu, poderão revisitar o canal do YouTube, depois quando ficar gravado. Tens a palavra, professor. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, é uma satisfação, Como falou o meu amigo, meu vice-presidente do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, uma entidade octogenária, que está fazendo aniversário de fundação nesse mês de novembro, uma entidade de relevo no nosso estado de Santa Catarina, sob a presidência do nosso doutor presidente Gilberto Lopes Teixeira, Então, é um mês muito especial e, enfim, todos estão de parabéns por tudo que está sendo construído ao longo desse mês e felicitações ao nosso instituto, Então, de toda maneira, eu também gostaria de agradecer a presença de todos, dos professores, que estão aqui compondo, os nossos palestrantes, que a gente vai, ao longo dos próximos minutos, falar sobre eles, Gostaria de agradecer aqui o doutor André Henrique Lemos, por toda a dedicação, construção de várias lives que fez ao longo desse mês, esse entrelaço entre as comissões, temáticas do nosso instituto, não só com a Comissão de Direito Tributário, que fica aqui o registro de agradecimento, com a comissão que ele conduz brilhantemente, mas também com todas as outras, Gostaria também de agradecer, se me permitem, ao doutor João Paulo Filipim, que sempre nos auxilia nas questões tecnológicas, Hoje, também ao doutor Bernardo Campos, Beltrão, também está nos auxiliando. Então, são pessoas determinantes à construção de todos esses eventos que o IASC assim faz, Então, tem mais delongas, até porque o conhecimento dos nossos palestrantes aqui são vívidos, Então, todos as pessoas que também estão acompanhando, eu gostaria de apresentar, de ler rapidamente o pequeno currículo deles, um resumo, porque a qualidade aqui é muito grande, e começo com o doutor Alexandre Evaristo Pinto, professor, coordenador do MBA em IFRS, mestre em Direito Comercial pela USP, doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário também pela USP, conselheiro titular do CARF, A doutora Ana Cláudia aqui o Tumi, depois
eu peço perdão se eu pronunciei de forma equivocada, né? É advogada em São Paulo, doutora em Direito Econômico e Financeiro pela USP, mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo, MBA em Finanças pela INSP, graduação em Direito pela USP, Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, São Paulo também, é professora convidada de diversos cursos de pós-graduação, membro do Conselho de Administração da Financial Planning Standard Board, né? E também da Fundação Visconde de Porto Seguro. Também é um professor Edmar Oliveira Andrade Filho, né? Nosso palestrante, como também ele é advogado, parecerista, contador e consultor tributário, né? Professor, mestre e doutor em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. Autor do livro Imposto de Renda das Empresas, né? Aos nossos debatedores, ao Dr. Tiago Oliveira Santos, contador, consultor da ITC Consultores, né? É a empresa que a gente sempre também participa de vários eventos, também de segurança, né? de opiniões, de orientações, e também ao nosso debatedor, nosso amigo, confrade, né? André Henrique Lemos, é advogado, professor, especialista em administração tributária e direito processual civil, né? Ex-conselheiro também do CARF e do TAT de Santa Catarina, do Estado de Santa Catarina, e presidente da Comissão de Governança Corporativa e Compliance do Instituto dos Advogados de Santa Catarina. Também diretor da Regional de Santa Catarina de BDE e autor de livros em coautoria, né? Então, são esses os nossos participantes, palestrantes e debatedores do dia de hoje, né? De forma a organizar os trabalhos, como já foi dito pelo nosso vice-presidente, mas fica no nosso registro, cada palestrante terá até 20 minutos para expor todo o conhecimento, né? E depois a cada debatedor terão ali cada 10 minutos para que a gente possa, enfim, fazer as ponderações necessárias, né? Dando nessa sequência, eu já gostaria de passar, então, a palavra ao doutor Alexandre Evaristo Pinto. Por gentileza, tens a palavra. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. É uma grande honra participar desse evento organizado pelo Instituto de Advogados de Santa Catarina. Acho que uma das benesses que a gente tem com a pandemia, né, diante de tantas coisas ruins que acontecem, mas essa capilaridade que a gente consegue. Então, de fato, é uma grande honra trabalhar, né, poder fazer esse trabalho com essa instituição tão importante no seu setor e também tão antiga, né, tal qual foi bem ressaltado. Então, agradeço desde já aos doutores aí Pablo Torres, Cássio Bife, bem como ao colega André Lemos, também ao colega Tiago Santos. Então, espero conseguir fomentar algumas ideias interessantes hoje. Também me honra muito estar ao lado de dois professores que eu muito admiro e com quem eu tanto aprendo, né? A professora Ana Cláudia Tume dispensa apresentações, uma advogada de primeiro nível e, além disso, também uma professora atuante em diversas instituições, entre as quais IBDT, FIPECAF. E o professor Edmar é um dos pareceristas mais completos que existem, né? A obra dele de Imposto de Renda das Empresas é atualmente a Bíblia do setor. Então, ele é o sucessor natural do professor Hiromi Guchi, mas com uma profundidade muito maior. Então, fico muito feliz em estar ao lado do professor Edmar também. Eu preparei uma breve apresentação, então vou compartilhar aqui com vocês. Não só um minutinho aqui. Perfeito. Agora eu vou colocar no modo de visualização. Perfeito. Imagino que vocês já estejam vendo a minha apresentação. Hoje o foco de todo o webinar vai ser a tributação do juros sobre capital próprio, também aí chamados de JCP. Aqui estão os meus contatos, para quem tiver interesse depois adicionar nas redes sociais, etc. e tal. Mas vamos ao ponto principal aqui. Os juros sobre capital próprio, eles surgiram aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro com a edição da Lei 9249 de 1995. Então, eu trago aqui o dispositivo legal que trata do tema. E, basicamente, aqui vocês podem ver por uma breve leitura que a pessoa jurídica poderá deduzir
para efeitos de apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação pro rata dia da TJLP. Embora esse artigo ele pareça bastante complexo, a gente pode ver ele por partes, né? Primeiro ponto é que a pessoa jurídica poderá deduzir. Então, aqui a pessoa jurídica, a gente não tem uma forma societária definida para que possa se aproveitar do JCP. Muitas vezes me perguntavam, olha, só sociedade anônima que pode pagar JCP? Não tem essa vedação. Então, uma sociedade limitada também poderá pagar JCP, não tem proibição, é uma pessoa jurídica poderá deduzir. Para efeitos de apuração do lucro real, aí sim aqui a gente tem uma limitação. Para que você consiga ter o benefício do JCP, você tem que estar no regime do lucro real. Porque no final das contas, você vai ter uma dedutibilidade ali. Então, para quem está nos regimes do Simples, Nacional, lucro presumido e arbitrado, não tem a figura do JCP. Os juros podem ser pagos ou creditados, ou seja, não necessariamente você precisa pagar para o seu sócio ou acionista, você pode só fazer o crédito, você vai ter direito àquela dedutibilidade e vai ficar com um passivo para pagar para os seus sócios em períodos subsequentes, por exemplo. É uma forma de remuneração do capital próprio, então ela é direcionada para os sócios ou acionistas. E essa parte final diz respeito a como que é o cálculo. É uma fórmula de remuneração que o cálculo se dá sobre as contas do patrimônio líquido, mediante a aplicação da TJLP, de acordo com a variação patrimonial pro rata dia. Então, nesse artigo aqui, a gente tem um pouco do resumo do que é essa figura, o juro sobre capital próprio. Aqui é uma questão interessantíssima, né? A Lei 9249, ela nasce ali no contexto do primeiro ano do governo Fernando Henrique Cardoso, ainda está naquele contexto do plano real, então de combate à hiperinflação que a gente tinha até então. E uma das medidas que veio com a 9249 também, no seu artigo 4º, foi a vedação, né, a proibição da correção monetária de demonstrações financeiras. Até então, as demonstrações financeiras elas eram corrigidas monetariamente por índices inflacionários, e entendeu-se que uma das potenciais causas para tentar acabar com a inflação seria evitar esse efeito inercial, e como consequência foi extinta a correção monetária das demonstrações financeiras. Como na mesma norma, no artigo 9º, surgiu a figura do juros sobre capital próprio, o que é interessante é que alguns autores relevantes eles vão pontuar que o JCP ele nasce como uma contrapartida ao fim da correção monetária de balanço. Então, eu trago aqui o professor Ives Gandra, dizendo que o JCP é um estímulo fiscal para atenuar os efeitos da extinção da correção monetária das demonstrações financeiras. O professor Eliseu Martins, em igual sentido, o Eliseu Martins, contador, com uma ideia brilhante da Receita Federal para atenuar os problemas trazidos pela extinção da correção monetária. Bom, qual que é a ligação disso, né? Imagine uma empresa que ela tem ativo imobilizado, né? Com uma economia inflacionária ou hiperinflacionária, o valor daquele registro a custo histórico ele vai deixando de ter importância, já que o valor da moeda vai aumentando ao longo do tempo. E se você mantém a custo histórico, você perde uma informação gigantesca e no momento que você for vender aquele ativo imobilizado, por exemplo, você vai estar com ganho de capital grande, porque está vendendo com preço em moeda corrente e está deduzindo o custo de aquisição pelo custo histórico. Então, a correção monetária de balanço era importante porque ela tentava ajustar o valor do seu ativo fixo. Como consequência, você tributava só o ganho de capital e não a parcela da correção monetária. Com o fim da correção monetária de balanço, não. Hoje em dia, a gente tributa o custo histórico nominalmente ali. Então, de fato, quando a gente tem um ganho de capital, a gente tem um risco de estar tributando uma parcela que não efetivamente é lucro, mas sim apenas a mudança do valor da moeda. Então, o JCP, ao permitir uma dedutibilidade do capital próprio, ele pode ser uma forma de atenuar esse problema, já que você está dando ao longo dos anos a permissão
para que os contribuintes possam ir deduzindo uma parcela ali da TJLP, que é uma taxa que tem juros e inflação embutida. Bom, ainda a questão do JCP tem uma questão interessantíssima aqui, que é uma questão de finanças até. Aqui no meu lado esquerdo, tenho um mini balanço patrimonial. O balanço patrimonial, como vocês bem sabem, ele tem essa configuração: do lado esquerdo, ativo, do lado direito são as portinhas de entrada de recursos numa entidade, passivo e patrimônio líquido. E aí, basicamente, passivo, ele vai entrar via empréstimos, a forma usual. Patrimônio líquido, capital social da empresa, ou os lucros gerados pela própria empresa. Qual que é a remuneração dos empréstimos? Quem essa pessoa jurídica vai pagar? Juros. Esses juros vão integrar o resultado do exercício e, como regra geral, vão ser dedutíveis. Qual que é a remuneração do capital social? Lucros ou dividendos. Lucros ou dividendos, eles são indedutíveis. Quando eu falo aqui que eles são indedutíveis, é uma imprecisão terminológica, é mais pensando nos efeitos econômicos, é porque você não pode deduzir o valor dos lucros ou dividendos do seu resultado do exercício. Então, ele não é uma despesa dedutível, você vai distribuí-los quando eles já forem integrar o patrimônio líquido. Mas você não pode tomar a dedutibilidade deles. Então, que pese os nossos tratamentos tributários dos lucros ou dividendos atualmente, seja pela isenção de R-fonte, e eles sejam isentos nos beneficiários, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, o fato é que, sob a perspectiva da pessoa jurídica que está pagando, ele é indedutível, ao contrário dos juros que são dedutíveis. Aqui, para quem estuda finanças, até como a professora Ana Cláudia Tuma, que é formada em administração, a conta básica, quando você faz para calcular o custo do capital de terceira, é você tirar o efeito da dedutibilidade dos juros. Mostra essa simetria que nós temos entre a tributação do capital próprio e do capital de terceiros. Aqui eu trago só o dispositivo que fala dos lucros ou dividendos. Então, lembrando que ele também está na 9249, até então a gente tinha tributação dos dividendos, e é um artigo que sempre é muito discutido quando a gente fala em reforma tributária, mas o importante é que desde janeiro de 96, lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados significa que você precisa ter contabilidade, pagos ou creditados por pessoas jurídicas, e aí as pessoas jurídicas que podem estar no real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos a imposto de renda na fonte e nem integrarão a renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica. Então, os dividendos, sob a perspectiva de quem está recebendo, eles são isentos, mas sob a perspectiva de quem está pagando, eles são indedutíveis, você não pode tomá-los como despesa. Então, no mínimo, eles foram sujeitos à alíquota do imposto de renda e da contribuição social da empresa. Então, as alíquotas nominais de 34%, ainda que a base não tenha sido essa, vai depender do regime. Já os empréstimos, sob a perspectiva de quem está recebendo aqueles juros, vai ser tributado como uma receita financeira. Por sua vez, como regra geral, para quem está pagando, é dedutível a despesa. O professor Luiz Eduardo Schwerer, ele vai colocar uma questão bastante interessante, né? Um fenômeno que a gente tem é o chamado fenômeno da fincapitalization, né, da subcapitalização. Ele só veio a ser regulado no Brasil em 2010. Até então, a gente não tinha uma norma específica. E a subcapitalização nada mais é do que eu, sócio aí, ou acionista, ou parte do grupo econômico daquela empresa, vou aportar dinheiro numa empresa. Eu tenho dois caminhos: ou aporto como capital social ou aporto como empréstimo. Então, é a tendência que se tem a aportar como empréstimo para você se aproveitar da dedutibilidade dos juros. Então, eu escolho aquele caminho que é menos oneroso. Então, para evitar essa subcapitalização, você ficar com um patrimônio líquido pequeno em relação ao seu passivo, criaram as regras de subcapitalização, que se aplicam só quando é a relação de uma parte brasileira com o exterior. E o JCP, ele, de uma maneira indireta, ele já acabava trazendo uma vantagem ali, ou tentando atenuar essa vantagem do empréstimo, ao permitir uma dedutibilidade para o capital próprio. Então, o professor Luiz Eduardo Schwerer vai dizer que
o JCP foi uma solução também criativa para enfrentar a prática de subcapitalização. Na exposição de motivos da Lei 9249, trata claramente ali que é uma medida de integração entre o imposto de renda da pessoa física e da pessoa jurídica. Então, o JCP exatamente tem esse sentido de integração dessa tributação. Indo um pouquinho adiante, no projeto de lei aqui que deu origem à Lei 9249, também tem claramente essa questão dessa assimetria de tratamentos tributários para empréstimos e para capital social, e o juro sobre capital próprio ele surge com uma possibilidade de permissão de dedução de juros para equiparar essa tributação de diversos rendimentos do capital. Então, era uma preocupação que já estava presente lá na ideia original da lei. E aí vem esse fenômeno que é bastante estudado na economia, né, que é o custo de oportunidade. Custo de oportunidade é aquele custo da decisão alternativa. Então, o que é interessante com relação ao custo de oportunidade quando você faz um empréstimo, você vai ter como remuneração os juros que geralmente vão ser lastreados em alguma taxa fixa, né? Pode ser pré-fixada ou pós-fixada. Mas ao trazer a possibilidade de dedutibilidade do juros sobre capital próprio pela TJLP, você está garantindo para aquele acionista ou sócio, pelo menos que ele tem direito a ganhar um JCP de acordo com a TJLP. Então, ele também tem esse fenômeno que ele equaliza ou diminui o custo de oportunidade, além de ser um incentivo ao autofinanciamento daquela entidade. Aqui só mais alguns detalhes com relação ao cálculo. Essa primeira parte foi a parte mais econômica ali. Desde a edição da 12973, antes a lei se referia que era sobre as contas do patrimônio líquido, e tinha algumas exclusões que não entravam, né? Por exemplo, as reservas de incentivo, de correção monetária, reserva de reavaliação. Hoje a norma, a partir da 12973, foi no sentido oposto. Ela traz uma lista taxativa das contas que devem entrar para fins de cálculo do JCP. Então, basicamente, capital social, reservas de capital, reservas de lucro, ações de tesouraria, que é uma conta redutora do capital social, e os prejuízos acumulados, né? Os lucros acumulados já estariam nas reservas de lucros, se a empresa tivesse. Então, hoje, um pouco das controvérsias que existiam foram diminuídas a partir da 12973, que trouxe essa lista taxativa. Indo adiante também, né? Aqui tem um limite de dedutibilidade, então, além da aplicação das contas do patrimônio líquido que a gente viu lá atrás pela TJLP, o pagamento ou crédito fica condicionado à existência de lucros computados antes da dedução dos juros ou lucros acumulados em reservas em montante superior a 2 vezes os juros a serem pagos ou creditados. Em outras palavras, né, transformando numa linguagem mais fácil, o limite de dedutibilidade é o maior valor entre 50% do lucro do exercício antes da dedução do JCP ou 50% dos lucros acumulados em reservas de lucros. Então, você pode pagar até o limite do maior entre eles. Detalhe aqui que é o maior e não o menor, né? Detalhe importante, JCP tem tributação na fonte e é um IR-fonte de 15% na data do pagamento ou do crédito ao beneficiário. E aí é pagamento ou crédito, ainda que você faça o crédito no passivo e não faça o efetivo pagamento, em tese já está ocorrido o fato gerador do IR-fonte. E esse IR-fonte vai ser uma antecipação se a pessoa jurídica beneficiária for tributada pelo lucro real, então ela vai oferecer aquele rendimento do JCP que está incluído no seu lucro para tributação e vai poder deduzir o que ela antecipou, ou tributação definitiva se o beneficiário for pessoa física ou pessoa jurídica não tributada pelo lucro real, inclusive entidades isentas. Com uma remuneração de sócios ou acionistas, há necessidade aí de uma assembleia geral ou reunião de sócios, se a gente está falando de uma limitada. Aqui um exemplo numérico simplório. Então, imaginando que a empresa tem um balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019, que o capital social é 300 mil, as reservas de lucro são de 70 mil e os lucros acumulados são de 50 mil,
Então, ela tem um total de patrimônio líquido de 420 mil nessa data, que é a soma desses valores. No caso, todas essas contas estão naquelas que podem ser calculadas. Então, aqui embaixo, no quadrinho de baixo, eu faço o cálculo do JCP, pego o montante das contas do patrimônio líquido, nessa hipótese não teve nenhuma alteração no exercício, tá? Daquele PL, multiplico pela TJLP, vamos pegar uma TJLP aqui de 6%, hoje não é mais essa taxa, está menor, chegamos no montante de 25.200. Então, o meu cálculo do JCP chegou em 25.200. Agora eu vou ter que fazer os limites de dedutibilidade. Primeiro, os limites, 50% do resultado antes da dedução do JCP. O resultado do exercício de 2019 está ali em cima, 40 mil, vezes 50%, 20 mil. E o segundo resultado, 50% das reservas de lucros e lucros acumulados, o montante é de 60 mil, que é 120 mil vezes 50%. Como consequência, meu cálculo foi 25.200, então eu tenho que, eu posso distribuir o maior deles, já que 60 mil é o maior deles, eu estou limitado ao meu cálculo, obviamente, 25.200 é que eu posso distribuir. Se o valor dos 60 mil fosse menor do que 20 mil, estaria limitado ao maior, que seria do resultado do exercício, que seria 20. Então, aqui é só um limitador, mas o que eu vou distribuir vai ser o JCP, quando um dos limites for maior do que ele. Aqui também só um comparativo bastante interessante em formas de remuneração de sócios ou acionistas. De uma maneira bem simplificada, na primeira coluna, se o valor é distribuído a título de lucro ou dividendo. Não tem R-fonte, artigo 10 da 9249 de 95. Não tem tributação na pessoa física, beneficiário isento, também pelo mesmo artigo. Não tem contribuição previdenciária, não é uma remuneração retributiva pelo trabalho. Não tem dedutibilidade, já que nem registrado como despesa é. E a limitação do valor é o próprio lucro do exercício ou lucros acumulados. O pro labore, que de fato é uma remuneração que se paga, como o próprio nome já diz, em retribuição ao trabalho feito pelo sócio ou acionista, ele vai ter o IR-fonte, tá? E esse IR-fonte vai ser uma antecipação para aquela pessoa física pela tabela progressiva, vai ter contribuição previdenciária para o pagador, tanto a parte do sócio, que são os 11%, quanto da empresa, que são os 20%, vai ser dedutível, já que foi em prol do trabalho da empresa, e não tem limitação de valor. O JCP, vamos ter o IR-fonte de 15%, sim. Não vai ter tributação na pessoa física, porque vai ser tributação exclusiva na fonte. Não tem contribuição previdenciária, porque não é remuneração retributiva pelo trabalho. É dedutível, né? Na medida que calculado de acordo com os critérios que a gente viu há pouco. E a limitação, primeiro é o próprio cálculo, TJLP sobre o PL, e depois o maior entre 50% do lucro do exercício ou 50% dos lucros acumulados. Aqui também já indo para a parte final, né? Aqui uma parte mais provocativa, que acho que depois tanto o professor Edmar quanto a professora Ana Cláudia vão tratar. Então, o primeiro ponto, tem a questão, qual que é a natureza do JCP? Tem natureza de juros, já que o próprio nome diz que é juros, ou tem natureza de lucro ou dividendo, já que é uma forma de remuneração aos sócios, e o valor distribuído a título de JCP pode ser, inclusive, imputado ao dividendo mínimo obrigatório. Então, trago aqui algumas posições. O professor João Dácio Rolim, dizendo que corresponde a uma despesa financeira para quem paga e uma remuneração de capital para quem recebe, então aquela natureza sui generis. Ricardo Mariz de Oliveira, também JCP com afeição de juros, também com características próprias. Professor Alberto Xavier, dizendo que é uma expressão imprópria, que não existe natureza de juros quando é pago para o sócio, está condicionado à existência de lucros, então tem uma natureza substancial de dividendos, questão interessantíssima. Temos aí o regramento no âmbito da Receita Federal. Por quê? Qual que é a importância dessa discussão, né? Se é dividendo, ou se é juros, ou se é sui generis. Tem uma discussão interessante que é para fins de qualificação nos acordos para evitar bitributação, e tem a questão da perspectiva do beneficiário. O beneficiário que recebe aquilo vai ser tributável ou não.
aquilo vai ser receita financeira tributável para FIIs de PIS e COFINS? E aí a Instrução Normativa 11 de 96, já que regulamentou a 9249 de 95, disse que tem natureza de despesa financeira. As leis que tratam do PIS e COFINS excluem expressamente lucros ou dividendos como receita, mas não dizem nada com relação ao JCP. E a gente tem decisões administrativas também, no sentido de que é receita financeira. Tem os decretos famosos de PIS e COFINS que reduziram a zero a alíquota lá em 2004 e 2005, e eles sempre diziam que não se aplicavam expressamente para JCP. Em 2015 voltou até a tributação aí para as empresas que estão no não cumulativo, mas dispositivo específico mantendo a tributação e com as alíquotas cheias para JCP. Possibilidades de interpretação, né? JCP é receita financeira que integra, ou, já que tinha sempre uma menção expressa, isso demonstraria que não compõe a base, né? Pode ser um critério de interpretação. Que trazendo o professor Paulo Aires, também defendendo a natureza de dividendos e dizendo que não deveria ter tributação por PIS e COFINS. Mas essa discussão, ela perdeu força, embora exista na doutrina, desde quando o STJ decidiu que não possui natureza de lucro dividendo, e sim de receita financeira. Então, aqui trago essa decisão, também vou passar rapidinho, mas sem entrar muito no mérito da natureza jurídica, né? Esse é um detalhe importante. Momento da dedutibilidade, pagamento ou crédito, conforme a gente viu lá atrás. Como contabilizar isso, né? Como formalizar isso? Uma possibilidade é você registrar como uma despesa dedutível, aquele JCP, e aí não tem necessidade de nenhum ajuste. Há contas específicas na ECD, inclusive, e na ECF também, nas fichas de resultado. Mas a boa prática contábil, aí, seguindo até a CVM, diz que você não deveria macular as remunerações de capital, o seu resultado de exercício. Então, você não registraria contabilmente, faria apenas o efeito por meio de uma exclusão no valor. Essa me parece a política mais correta, embora a outra não esteja proibida, né? Ainda que, pela contabilidade, o CPC 00 ali diz que despesas com remuneração de sócio não são registradas, não se enquadram como despesa, no conceito de despesa. E aí vem a questão do JCP retroativo, né? Lucro real, regra geral, tributado pelo regime de competência. É possível computar JCP de períodos anteriores? Aí temos uma solução de consulta no sentido de que é condição para dedutibilidade. Bastante interessante. Temos uma decisão do STJ, já antiga, já de 2009, que foi favorável ao contribuinte, permitindo o JCP retroativo. Então, trago aqui ela. Mas ela também não chega a entrar muito no mérito, tá? Esse também é um defeito dessa decisão. E a gente tem uma série de acórdãos do CARF dizendo que tem que seguir a competência e proibindo o JCP retroativo. Então, esse é o posicionamento majoritário aí no Tribunal Administrativo, que é o CARF. Bom, falei bastante coisa, dei pinceladas de tudo ali, acho que há um grande espaço para a apresentação dos colegas posteriores ali. E, basicamente, é isso. Agradeço mais uma vez pelo convite e espero ter contribuído para a discussão. Um forte abraço e vou descompartilhar agora. Doutor Alexandre, agradecemos muito a palestra, né, muito enriquecedora, com bastante detalhes, né, até porque tem vários acadêmicos que estão nos acompanhando, então ficou bastante compreensível para todo mundo. Parabéns pela palestra, tá? Sem muita delongas, eu também já passo a palavra à doutora Ana Cláudia Utumi para suas manifestações, ou melhor, para a sua palestra. Deixa eu tirar aqui o mudo do computador. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer aí ao doutor André, a todos, ao doutor Pablo, a todos vocês pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né? E aproveitar aí esse debate relativo à natureza jurídica e tudo mais, para olhar uma coisa que eu considero bastante importante, pouco discutida, que são alguns aspectos internacionais, considerando que o estado de Santa Catarina também tem uma série de empresas multinacionais.
e que, portanto, há o impacto dos juros sobre capital próprio a serem considerados, há impactos a serem considerados relativamente aí a essas empresas multinacionais. Então, vou compartilhar, vou compartilhar aqui a minha tela, só um minuto. Vou compartilhar aqui a minha tela para a gente poder conversar um pouco sobre o tema e poder fazer algumas reflexões aí combinando essa questão da natureza, né, com essas discussões que são relevantes para aquelas empresas que são empresas multinacionais. E aí eu escolhi 3 temas para a gente falar. O juros sobre capital próprio e todo um movimento internacional que todo mundo tem ouvido, né, sobre um movimento contrário aí a planejamento tributário dito abusivo ou agressivo. Então, acho que é olhar um pouco dessa questão da tributação aplicável e olhar os juros sobre capital próprio, os tratados para evitar a dupla tributação. Quais considerações que eu tenho que fazer em cada um dos aspectos aqui e para entender a cabeça do gringo, o que as empresas multinacionais levam em consideração. Bom, no âmbito desse projeto, BEPS, né, o projeto de Base Erosion Profit Shifting, que busca estudar aí quais são as práticas empresariais que acabam legalmente, não é ilegal, não é evasão fiscal, mas legalmente reduzindo a tributação nos países, né? Nesse âmbito, dos vários estudos que a OCDE promoveu em relação a isso, continua ainda avançando dos estudos e recomendações, uma das recomendações da OCDE é a extinção de qualquer legislação que permita o que eles chamam de efeito híbrido. O que é o efeito híbrido? São instrumentos que você tem uma natureza jurídica A e um efeito tributário B, né? E aí o juro sobre capital próprio é considerado, no âmbito desses estudos, como um efeito híbrido do ponto de vista internacional indesejado. Por que seria indesejado? Porque a partir de um investimento de capital, como o professor Alexandre explicou, né, eu invisto como capital, eu gero uma dedução de uma despesa financeira, e uma despesa financeira que não é uma despesa financeira efetiva, porque obviamente não corresponde aí à remuneração de um empréstimo, mas sim à remuneração de um capital, né? Eu gero uma despesa, uma dedução de uma despesa financeira, equivalente ao que seria uma despesa gerada por uma dívida. Então, esse é o chamado efeito híbrido, né? Eu tenho um instrumento de capital, ou seja, um investimento de capital, e não um investimento como dívida, mas o efeito tributário que eu consigo a partir do investimento de capital, e relativamente a esse pedaço que o professor Alexandre, de uma forma muito didática, nos mostrou aí como calcular, né, o cálculo do limite de dedução e do limite de pagamento, combinação desses dois limites, eu tenho um efeito de dívida. E aí, nesse caso, né, na maioria dos países, aí, investidores no Brasil, o juro sobre capital próprio, por muitos anos, ele foi entendido como tendo uma natureza jurídica de remuneração de sócio acionista. Aliás, até a própria CVM aqui no Brasil diz isso, né? Diz que o juro sobre capital próprio tem a natureza jurídica aí de capital, tanto é que a legislação permite que os juros sobre capital próprio sejam considerados como parte do pagamento de juros, de dividendo mínimo obrigatório. No caso das SA, né, existe a obrigação de pagar dividendo mínimo obrigatório, e os juros sobre capital próprio podem ser computados nesse pagamento de juros de dividendo mínimo obrigatório. Então,
E aí o que acontecia na maioria dos países é que a hora que a empresa mãe trazia o rendimento do JCP para o seu balanço, para o seu pagamento de imposto, né, isso era tratado como se fosse dividendos, e isso fazia com que essas empresas tivessem um tratamento tributário mais benéfico. Na maioria dos países, a tributação aí de investimentos que não sejam em paraísos fiscais, que é o caso do investimento do estrangeiro, de uma empresa estrangeira aqui no Brasil, né? Normalmente, os investimentos que não são em paraísos fiscais têm um tratamento tributário mais benéfico do que o tratamento tributário aplicável aos juros. E aí, porque por muitos anos os países trataram esse pagamento brasileiro, como dividendo e não como juros. Só que dentro do BEPS, dentro desse projeto, o que a OCDE passou a recomendar? A OCDE passou a recomendar que toda vez que eu tiver um pagamento de dividendos que seja dedutível, que é o caso do JCP, porque o JCP é uma remuneração de acionista que tem uma dedutibilidade. Então, toda vez que eu tiver aí essa situação, pagamento para um acionista, mas esse pagamento foi deduzido do país de origem, que esse pagamento não pode gerar o mesmo efeito dos dividendos normais, ou seja, eu não posso atribuir para esses pagamentos um efeito dos dividendos normais, dos dividendos que não são dedutíveis para fins de imposto de renda. Inclusive, esse 2.1 aqui que eu trago, que eu colo aqui no slide, é justamente a recomendação. Dividend exemption, de isenção de dividendos, é um tipo de tratamento fiscal que vários países adotam para investimentos em países de alta tributação, para estimular a internacionalização de empresas daquele país, só que não estimular que isso seja, na verdade, investimento em paraíso fiscal. Então, na verdade, e ela fala justamente que veja direito, se por acaso o pagamento que você está recebendo é pagamento dedutível no país de origem, então isso tem que ser tratado como um rendimento no país de destino e não como dividendos. Não pode ser tratado como dividendos. Então, a orientação dentro do BEPS, inclusive a pressão, ainda não é uma pressão muito grande, mas há uma recomendação da OCDE para que o Brasil extinga o juros sobre capital próprio. Mas eu entendo que, nesse momento, a extinção do juros sobre capital próprio, no momento que a gente precisa de mais investimento de capital, pode ter um impacto negativo, porque o juros sobre capital próprio não deixa de ser um estímulo ao investimento de capital. O segundo ponto que eu queria trazer aqui para a nossa reflexão é esse efeito benéfico do ponto de vista brasileiro do pagamento dos juros sobre capital próprio, que é justamente o benefício fiscal, o coração do benefício fiscal, em que eu tenho uma dedução no Brasil de 34% ou 45%, a gente no dia a dia acaba falando 34%, e esquece que no caso das instituições financeiras, nas entidades de seguros, é 45%, a tributação é mais alta. Então, e a tributação na fonte é de 15%, se eu estiver falando como regra geral. Então, eu tenho, de maneira geral, quando eu pago um não residente juros sobre capital próprio, eu gero uma economia tributária no Brasil de 19% ou de 30%, dependendo da tributação corporativa da empresa brasileira pagadora. Se o beneficiário estiver num paraíso fiscal, aí eu aumento a tributação de 15% para 25%. Mesmo assim, eu tenho um impacto tributário positivo, uma economia tributária no Brasil de 9% ou 20%. Tá? Para algumas multinacionais, às vezes elas falam assim,
você vai pagar juros sobre capital próprio do Brasil, mas eu não quero que pague, porque não é bom para mim, né? Daí você fala, nossa, mas gera uma economia tributária tão boa no Brasil, o que acontece? O que acontece é que as multinacionais verificam qual a tributação aplicável no país do beneficiário também. Por quê? Vejam, aqui eu tenho uma diferença de 19%, vamos pegar a regra geral, né, uma diferença de 19%. Pode ser que haja uma tributação incremental naquele outro país acima dos 19%, e aí a tributação combinada como um todo acaba sendo maior do que a 34%. É bem verdade que isso é exceção, porque ao longo dos anos a gente tem visto uma tendência internacional de redução do imposto de renda corporativo. Então, ao longo dos anos, uma boa parte, por exemplo, dos países europeus que tinham tributações corporativas altas, às vezes chegando a 45%, 50%, vem baixando ao longo dos anos, né? De tal maneira que a média da tributação de imposto de renda dos países da OCDE já está ao redor de 22%. Claro, é média, né? Então, mas de qualquer maneira, ao longo dos anos, vem sendo reduzido. E, aliás, só uma parte aqui, apesar de eu não ser o tema, né? Quando você vê a tendência internacional de redução do IR corporativo, e aqui no Brasil a gente discutindo a possibilidade de voltar a pagar IR fonte sobre dividendos, a gente nota um descompasso entre o que o Brasil está fazendo e o que o mundo está fazendo. A maioria dos países vem, para estimular o capital de risco, vem baixando o imposto de renda corporativo. Se a gente inclui o imposto sobre dividendos sobre o que já existe de 34%, a nossa tributação vai, sem dúvida nenhuma, desestimular tremendamente investimento estrangeiro de risco, e é o que a gente precisa. Investimento estrangeiro de risco é o que gera emprego, é o investimento permanente, né, é o investimento de longo prazo. Então, de fato, é um momento muito ruim também para discutir tributação sobre dividendos nos moldes dos projetos que estão no Senado, porque o projeto da União, que seria para baixar o IR corporativo e colocar o imposto de renda na fonte, ainda não existe. Então, o projeto que existe, que é trazer 15%, pelo menos, para dividendos, é um projeto muito ruim nesse momento, porque o mundo vem baixando significativamente o imposto de renda corporativa ao longo dos anos. Basta ver que o Trump, no final de 2017, reduziu o imposto corporativo americano para 21%. Então, o imposto federal corporativo hoje, ele é de 21%. Tá? Bom, e aí também falar, outro aspecto importante é que uma série de investidores estrangeiros, uma série de multinacionais que operam no Brasil, elas operam a partir de países com tratados para evitar dupla tributação. Então, os países com tratados para evitar dupla tributação. E aí a discussão sobre os tratados para evitar dupla tributação também tem a ver com a natureza do pagamento, que foi justamente a provocação do professor Alexandre antes do final da sua apresentação, né? E aí, se eu pego os tratados para evitar dupla tributação, e aqui eu peguei como exemplo, né, o Brasil-Holanda, a gente nota que os juros sobre capital próprio cabem tanto na definição de dividendos, que é o artigo 10 dos tratados, como na definição de juros, que é o artigo 11 dos tratados. E pode fazer diferença? Pode fazer bastante diferença. Por quê? Porque uma série de tratados que o Brasil assinou, eles têm um benefício maior quando é o pagamento de dividendos, em oposição ao pagamento de juros. Por exemplo, se eu pego o Tratado Brasil-Canadá, se uma empresa canadense que recebe dividendos, ela tem mais do que, ela tem o controle da empresa brasileira, ela vai estar isenta de tributação dos dividendos lá no Canadá. E tem alguns outros países que aplicam essa questão também, o Brasil, Áustria, Brasil, Espanha, né? Então, você mudar os juros sobre capital próprio
de dividendos para juros faz bastante diferença. Por que que os juros sobre capital próprio cabem na definição de dividendos? Porque quando eu vou no artigo 10, né, eu vejo ali, artigo 10 do Brasil-Holanda, por exemplo, ele fala, os termos dividendos empregado neste artigo, no artigo 10 do tratado, designa os rendimentos provenientes de ações, né? E aí ele fala, ou direito de fruição, e aí ele continua, bem como rendimentos de participações de capital, assemelhados aos rendimentos de ações, pela legislação tributária que reside a sociedade que realiza a distribuição. Então, ou seja, olha, aqui eu tenho rendimentos de ações, direitos de participação nos lucros, outras participações de capital. Então, se eu pego a definição de juros sobre capital próprio do ponto de vista da sua natureza jurídica, né, o juros sobre capital próprio eu só posso pagar para quem é o quê? Sócio ou acionista. Sócio ou acionista, né, que receba, que vai receber. Então, ele cabe, sim, no conceito de dividendos. Agora, os juros sobre capital próprio também cabem na definição de juros do artigo 11. Por quê? Porque se eu pego essa definição do artigo 11, ele primeiro fala de rendimento de dívidas em geral, né? De créditos de qualquer natureza. Aí ele termina falando, bem como qualquer outro rendimento que, nos termos da lei tributária do Estado contratante de que provenha, ou seja, do Estado de fonte, do país de fonte, que é o Brasil, se assemelhe aos rendimentos de empréstimo. E no caso do JCP, eles se assemelham aos rendimentos de empréstimos, porque juros sobre capital próprio tem a dedutibilidade e tem a mesma alíquota de IR-fonte para estrangeiro aplicável a empréstimos de maneira geral, né, tem o IR-fonte de 15% sobre juros, ou 25% se o beneficiário for em paraíso fiscal. Então, a alíquota é exatamente a mesma, né? Então, dá para dizer que o JCP, ele tem aí o mesmo tratamento do empréstimo, né, do tratamento fiscal. E aí, qual que é o entendimento brasileiro? O entendimento brasileiro é que deve prevalecer, tá? Deve prevalecer o artigo 11, ou seja, o tratamento como juros nos tratados. E tem alguns tratados aí que colocam isso expressamente na parte que a gente chama de protocolo do tratado. O protocolo do tratado é parte do tratado, ele está normalmente anexo no final, né? E ele serve para ser um guia aí de interpretação do tratado, né? E eu peguei um exemplo aqui de uma solução de consulta que fala do Brasil-Canadá. E nessa solução de consulta, ele fala justamente aqui que os JCP estariam albergados pelo termo juros, né? Esclarece que na definição de juros também englobam rendimentos. Assim. Então, ou seja, ele fala que, e ele até fala, o objetivo da sua criação, como destacou o professor Alexandre, da criação do JCP, foi dar isonomia entre capital de terceiros e capital próprio, assemelhando-se, assim, aos juros para todos os fins, ou seja, inclusive para fins da aplicação do tratado, e, portanto, deve prevalecer o quê? As disposições relativas a juros. Ao prevalecer as disposições relativas a juros, né, o tratamento tributário que eu tenho que dar no Brasil, né, não muda. Por quê? Porque a maioria dos tratados, acho que praticamente todos, à exceção do Tratado Brasil-Japão, a alíquota do tratado é igual à alíquota mínima, da lei brasileira, que é 15%. O Brasil-Japão baixa essa alíquota para 12,5%. Então, a alíquota é a mesma. E aí, nesse sentido, né, os países com que o Brasil tem tratado, hoje eles passam a reconhecer o tratamento dos juros sobre capital próprio sob o artigo 11. Eu achei interessante, né, um artigo
que fala justamente que agora, este ano, né, a Holanda mudou a sua política de reconhecimento do JCP para as multinacionais holandesas com investimento no Brasil. Eles até explicam, né, que, olha, sob o tratado, a Holanda tem que dar um crédito adicional de 25% para dividendos e 20% para juros. Então, paga 15% no Brasil e recebe 20% de crédito na Holanda. Na política anterior, o crédito era de 25%, porque eles consideravam como dividendos, de tal maneira que não tinha uma tributação adicional, né, na Holanda. Só que agora, com essa nova política, o juros sobre capital próprio passa a ser considerado juros para fins do tratado e, portanto, passa a ter direito a um crédito menor de imposto lá na Holanda. Então, alguns aspectos que eu acho que é interessante, até para a gente entender, né, a cabeça do gringo quando a gente vem discutir os juros sobre capital próprio aí, com as empresas multinacionais, com as subsidiárias brasileiras, discutindo aí com pessoas da sua casa matriz esses aspectos dos juros sobre capital próprio. E com isso, encerro meus 20 minutos de contribuição e fico à disposição para questões posteriores. Obrigada. Volto a palavra aí para o doutor Pablo. Acho que você está no mudo ainda. Perfeito. Muito obrigado, doutora Ana Cláudia, pela explicação, pela palestra, o conteúdo muito rico, fazendo essa ligação com os tratados, né? Eu passo a palavra agora ao professor Edmar para a sua palestra também. Tens a palavra, professor. Bom, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui para falar para o pessoal de Santa Catarina. Já fizemos um evento recentemente nesse mesmo estado. Eu estou cada vez mais apaixonado por Santa Catarina. É uma satisfação para mim estar ao lado do professor Alexandre, que ele deu um show, ele acabou. Não preciso falar mais nada aqui. A doutora Ana Cláudia também matou as questões relacionadas ao direito internacional, ao direito tributário internacional, de modo que, para mim, ficou quase nada para falar. Então, o que eu vou falar um pouco de história. Eu vou fazer referência aqui, pessoal, a esse livrinho de 2006 que eu escrevi sobre o perfil jurídico do juros sobre o capital. Aqui eu faço um apanhado sobre essa figura e como eu só vou contar a história, eu lembro que o juros sobre o capital ele está presente no ordenamento jurídico brasileiro desde 1940. No artigo 129 do Decreto-Lei 2627 de 1940, a antiga lei da SA, que ele falava lá sobre a possibilidade de serem pagos juros sobre o capital, mas era apenas no período pré-operacional. Essa mesma regra foi mantida na redação original da Lei 6.404, de 76, lá no artigo 179, item 5. Ele também previa o pagamento de juros sobre o capital e dizia que esses juros seriam contabilizados no ativo diferido. Desde 1964, existe uma legislação específica aplicável às cooperativas. Eu sei que o Estado aí tem muita cooperativa. Uma vez eu dei uma palestra aí num seminário só sobre cooperativa. Existe uma lei sobre cooperativa que prevê também o pagamento de juros sobre o capital para as sociedades cooperativas. E as sociedades cooperativas elas estão sujeitas, portanto, a dois regimes. Aquelas sociedades cooperativas que não são contribuintes do imposto, elas podem pagar esse juros sobre o capital e aí a despesa não tem nenhum interesse. As cooperativas de consumo, que são
equiparadas à pessoa jurídica e, portanto, contribuintes do imposto de renda com base no lucro real presumido ou arbitrário, se adotarem o lucro real, seguem as regras da Lei 9249 de 95, muito bem explanada pelo Alexandre. Eu encontrei referências a essa figura na doutrina estrangeira do direito societário, né? O livro mais antigo que fala sobre esse assunto é do Cesare Vivanti. Vivanti é um comercialista italiano que exerceu muita influência sobre os juristas brasileiros do direito comercial do passado. O livro que eu tenho do Vivanti é uma tradução em espanhol da obra italiana, e essa tradução é de 1932, significa que a obra é de 1920, qualquer coisa assim, já tem um século que se fala sobre o juros sobre o capital, que ele também fazia menção ao dispositivo da lei italiana, na qual se inspirou a Lei 6.000, o Decreto-Lei 2627 de 1940, e depois foi mantido pela Lei 6.404. Entre os comercialistas do passado, vários deles falam sobre essa figura do capital. E eu lembro no livrinho uma passagem do Carvalho de Mendonça, que ele diz o seguinte: não é possível você pagar juros sobre o capital para o acionista, porque o dinheiro do capital, o aporte do capital, aquilo que quando você faz a integralização e entrega o recurso, esse recurso é da sociedade, ela não é mais do capital. Ele não pode ser considerado um credor da sociedade, né? Nesse meu livro aí, eu tento enfrentar a questão relacionada à natureza jurídica do juros sobre o capital. E ali eu faço uma apresentação, evidentemente, das duas posições, né? Eles teria a natureza de dividendo ou teria a natureza de juros. Eu cheguei à conclusão que tem a natureza de juro compensatório, que ele não seria dividendo por pelo menos duas razões. Porque se ele fosse dividendo, a lei não precisaria autorizar aquela imputação ao valor dos dividendos obrigatórios previstos na Lei 9249. Então, isso, na Lei 9249. Portanto, essa Lei 9249 ela tem natureza dupla. Ela é uma norma de direito tributário e uma norma de direito societário. Então, exatamente por quê? Porque os juros não têm essa natureza de dividendo. Eu me lembro também que eu escrevi depois em outros lugares que o juros sobre o capital ele não pode ser considerado dividendo porque os lucros das sociedades, né, os lucros, eles são aleatórios, eles estão sujeitos à alha, eles não são uma espécie de certeza, eles podem acontecer ou não. Os juros sobre o capital, eles não dependem dessa alha econômica. Eles dependem, sim, de uma decisão gerencial da sociedade de pagar esses juros. Eu me lembro que, quando saiu o juros sobre o capital, eu trabalhava na Brasmotor, que hoje é o grupo Whirlpool. A Brasmotor ela controlava, na época, e acho que ainda a Whirlpool controla, a Embraco, que é aí em Joinville, e a Consul, que é aí em Joinville. E eu me lembro que a Brasmotor era uma companhia aberta, ela foi uma das primeiras sociedades a tratar do juros sobre o capital no Estatuto Social. Eu me lembro que a gente discutiu esse assunto e falou, não, aí há uma autorização para quê? Para que os diretores determinem o pagamento dos juros, se vão fazer ou não. É a discrição dele, a discricionariedade técnica deles. Então, fez-se uma alteração no Estatuto Social, aproveitou-se a Assembleia, fez a alteração para incluir que a diretoria pode determinar o pagamento dos juros sobre o capital. Que eu me lembre, lá do tempo que eu fiquei lá, nós nunca pagamos juros sobre o capital, embora houvesse essa previsão,
porque tinha uma das empresas, que era a maior delas, daqui de São Paulo, que ela era deficitária, então ela não tinha lucro para pagar. Mas o certo é que também isso faz parte da história sobre o tema juros sobre o capital social. Além disso, pessoal, o juros sobre o capital ele não tem natureza de dividendos, ele se distancia da natureza de dividendos na medida em que ele não pode ser pago de forma desproporcional ao valor do capital aportado. Isso aqui ele consta, essa tese consta desse livrinho lá em 2006. O CARF veio a decidir isso aí depois de muito tempo depois, dizendo também na linha de que eu expus ali, de que o juros sobre o capital ele não pode ser pago de modo desproporcional, como é possível fazer em relação aos lucros e dividendos. Em relação à figura do lucro, né, é conveniente a gente sempre lembrar que o lucro também não é uma figura própria apenas do acionista ou do sócio. O lucro ele permite a figura de participantes do lucro, né? Então, todas essas questões eu coloquei no livrinho. O livrinho me parece atual até hoje, né? Evidentemente que se eu tivesse que escrever de novo, hoje talvez eu escrevesse o dobro de páginas, né? Porque o assunto, o caldo desse assunto melhorou bastante, foi bastante incrementado durante esse período. Eu vou pontuar algumas coisinhas relacionadas ao juros sobre capital, que, por exemplo, existe um decreto federal, né? Eu não sei se vocês sabem, eu não me lembro se eu falo dele aqui, mas acho que eu falo no livrão, no imposto de renda, no livrão eu falo. Existe um decreto federal que diz o seguinte, que as empresas que são controladas pela União, elas que vierem a pagar juros sobre o capital próprio, elas deverão pagar os juros sobre o capital próprio com a atualização monetária da Selic, né? E com base nessa disposição, com base nessa analogia, eu considero, por exemplo, que o passivo relacionado ao juros sobre capital ele pode ser indexado pela mesma Selic, e a tributação, evidentemente, se nós estamos tratando de pessoa física ou pessoa jurídica no Brasil ou no exterior, ela vai acompanhar a legislação relacionada aos juros, e não aos juros em geral, e não em relação aos juros sobre o capital social. Então, pessoal, com relação a essa figura do juros sobre o capital, essa minha breve participação, ela termina por aqui, porque pelo que foi falado pelo Alexandre, o Alexandre praticamente ele esgotou. E como nós já estamos no adiantado da hora, então eu vou parar aqui e a gente volta a falar sobre esse mesmo assunto nos debates, que aí talvez a plateia pode participar. Então, de modo que eu termino por aqui agradecendo o convite e a atenção de todos. Muito obrigado. Professor, agradeço, nós que agradecemos o tempo, né, e a palestra e o conhecimento destinado a todos nós, né? Dando sequência, meus amigos, agora a gente vai à questão dos debatedores, e eu abro já a palavra ao Tiago Santos, né, para que ele possa fazer as suas indagações e reflexões. Tens a palavra, Tiago. Isso. Obrigado, Pablo. Obrigado mesmo. É uma honra ouvir o professor Edmar, a professora Ana Cláudia, o Alexandre, situações bem pontuadas, bem colocadas com bastante pontuação aí. Eu queria trazer até
Agradecer o André pelo convite. Uma discussão que eu e o André tivemos, inclusive, que originou, né, André? Depois o André pode confirmar, sobre os juros sobre capital próprio. Como o próprio Alexandre comentou na apresentação dele, a lógica dos juros sobre capital próprio, ele nos traz ou nos remete a uma situação de uma despesa financeira, como todo mundo abordou, e é o normal, né? Uma despesa financeira para a pessoa jurídica que está pagando ou creditando, para a pessoa jurídica ou para a pessoa jurídica que está recebendo, em tese, uma receita financeira, né? E aí, claro, quando a gente fala de lucro real, a gente já tem lá o decreto 8.426, trazendo lá o PIS e o COFINS 1.65, 7.6, mesmo sendo uma receita financeira. E me chamou muita atenção esses últimos tempos, e aí foi até assunto que eu estava debatendo com o André, que, em regra, quando a gente fala, por exemplo, do regime cumulativo, se eu tivesse uma empresa que participasse da outra, e essa minha empresa, investidora, fosse lucro presumido, para quem trabalha na parte tributária, sabe que no presumido o PIS e o COFINS é sobre o regime cumulativo, ou seja, é só tributo o PIS e COFINS daquilo que faz parte da minha receita bruta. E aí sempre gerou-se esse questionamento de, bom, os juros capital próprio que a investidora está recebendo como a receita financeira, será que faria ou não base de cálculo de PIS e COFINS? E eu destaco até uma solução de consulta recente da Receita Federal. Recente não, né? Ela veio de 2018, e a Receita Federal até veio trazendo essa linha de que, olha, a partir lá da Lei 11.941, ou melhor, né, depois das alterações que foram feitas no artigo 12 do Decreto-Lei 1.598, a Receita passou a entender que o juros sobre capital próprio, quando recebido por uma investidora, ele seria considerado por ela uma receita bruta. Então, para ela, isso mesmo, pensando na lógica como uma receita financeira, para ela, isso seria uma receita bruta tributável por PIS e COFINS. Até ainda um ponto que não se houve um esclarecimento ainda é que se isso é uma receita bruta para PIS e COFINS, para quem estuda IR contribuição no lucro presumido, será que eu poderia aplicar uma presunção? Que presunção seria? Porque não tem algo específico, né? Como eu sou contador, peço autorização a todos para trazer um pouquinho, puxar um pouquinho, né, Serginha, para a parte da contabilidade. O CPC, ele tem uma interpretação técnica, que é o ICPC 08, que ele fala lá sobre que o objetivo dele, né, é tratar sobre a contabilização de propostas de pagamentos e dividendos. E eu achei muito interessante que dentro dessa interpretação técnica existem itens que são mais precisamente o item 10 e 11, que fala sobre os juros sobre capital próprio. Não aqui estou, né, defendendo a tese de que isso é um dividendo, que não teria tributação, não é nada disso. Até já a ideia era essa, mostrar que tributariamente falando ele tem uma figura, né, e contabilmente falando ele pode ter uma figura, por exemplo, de um dividendo, porque nesse ICPC, nessa interpretação, que inclusive a CVM aprova, é dito que é muito comum, é prática usual das sociedades brasileiras imputarem-se ou distribuírem os juros sobre capital próprio aos seus acionistas como imputamento do dividendos obrigatórios, ou seja, como uma forma, né, de pagar aquele dividendo obrigatório. E aí o CPC, nessa interpretação, ele dispõe que, olha, com base nisso, o tratamento contábil que deveria ser dado ao juros sobre capital próprio teria que ser análogo ao dividendo obrigatório. Então, por aqui, até olhando ao manual de contabilidade da FPCAF, a indicação que a gente tem na contabilidade é que, por exemplo, o juros sobre capital próprio, ele não iria como uma despesa para esse caso, né? Nesse caso de, lógico, estar imputando o dividendo obrigatório. Ele sairia do meu PL. Então, ele sairia do meu PL contra um passivo, usando aí um pouquinho o balanço patrimonial que o professor Alexandre mostrou. E aí gera aquela dúvida, bom, mas se não vai para o resultado, então quer dizer que eu não posso usar isso como dedutível? Muito pelo contrário, a própria Receita Federal, a ANAIN 1700 de 2017, ela já dispõe que, mesmo que esses juros não sejam reconhecidos no resultado, que você poderia, através do ALU, fazer, né, essa exclusão desses juros. Claro, quando eu já reconheço ele como despesa no resultado, aí não tem por que fazer esse tipo de exclusão. E, inclusive, revisando aí alguns pontos da legislação, utilizando como base até o livro do professor Edmar, né, Imposto de Renda das Empresas, eu encontrei na IN 1700 também esse ponto, que quando, por exemplo, a investidora reconhece esses juros não como uma receita, como uma entrada direta sem ser uma receita, para fins tributários, para quem é lucro real, isso representaria uma adição, porque como, lógico, não compôs o meu lucro, eu entraria como adição para acrescentar ao meu lucro.
mas o ponto aqui é mostrar todas essas vertentes que a gente tem, né? A base dos juros sendo como uma receita, uma despesa financeira. Contabilmente, a gente tem um tratamento análogo em algumas situações, como dividendos, e agora, ultimamente, a Receita Federal considerando aí uma receita bruta para as empresas que têm como atividade participar do capital de outras empresas, né? Participação no capital social de outras sociedades, considerar isso como uma receita bruta, até para fins de PIS e COFINS aí no regime cumulativo. Mas não vou me estender muito também, vou usar o mesmo tratamento do professor Edmar para a gente deixar aí mais tempo para a gente debater sobre o assunto, até para a explanação do André. Obrigado, Tiago. Dentro dessa linha, eu passo agora a palavra, agradeço ao Tiago, e passo a palavra ao nosso doutor André Lemos para suas ponderações, né, para suas reflexões. Por gentileza, doutor, tens a palavra. Obrigado, Pablo. Agradecer primeiramente, né, ao Pablo, ao Bernardo, ao Cássio, ao Filipim, que hoje está de aniversário, mesmo dia de aniversário, hoje, dia 25 de novembro, do estado de Santa Catarina. Então, para nós catarinenses, ele é um mês de bastante comemoração, já começa no início do mês com o aniversário do IASC, dia 24 de novembro, aniversário do poeta Cruz e Souza, fez 159 anos ontem, e hoje, então, o aniversário de Santa Catarina. E aí, então, eu cumprimento aí o aniversariante do dia aí, o Filipim. Ele ajudou muito no evento. Fica aqui minha saudação a ele, extensiva minha saudação também aos professores, né? A gentileza da doação do seu tempo em prol do conhecimento, tudo de modo gratuito, né? Nas lições do JCP, os professores e o debatedor, eles aportaram seu capital intelectual, e nós é que estamos ganhando os dividendos, né? E os dividendos, todos eles aí isentos de qualquer tributação. A única tributação que nós temos é a tributação ao direito tributário e à contabilidade, né? Mas, meus caros, falar por último, né, é sempre uma missão complicada, mais complicada ainda depois do Alexandre Evaristo, do professor Edmar e a professora Ana Cláudia, e também do Tiago. Realmente, eu vou fazer poucas ponderações, assim, ao que me cabe. Eu acho que foi bastante enfrentada a matéria, e deixo aqui, talvez, para que a gente debata ao final, algumas interrogações, né? Aos demais, né, participantes, e também aos palestrantes, e também ao Tiago. Essa discussão nasceu no grupo de estudos que a gente tem. Embora muito técnico, aqui vem uma ponderação para quem está nos escutando, né, não só no Zoom, mas também no YouTube. Dentro do assunto, né, a gente olhando só isoladamente juros sobre capital próprio, pode parecer muito técnico, algo muito rígido, talvez, que nasça, como bem disse o professor Edmar, na legislação tributária, na legislação societária, que tem, então, um efeito aí contábil, né, de tributação. O meu ponto, onde que eu quero chegar com isso, né? A parte que está aí ladeando o estudo dos juros, tem coisas que também são muito interessantes, né? Ele seria aí um ornitorrinco, né? Essa espécie, às vezes, o bico é de um tipo de animal, a traseira é de outra, as patas de outra, essa figura que é híbrida, né? O que prevalece, que tipo ele tem uma única conceituação de natureza jurídica ou não, né? Isso para o estudioso, para quem pesquisa,
quem está aí no direito tributário, né, o advogado, um consultor, o contador, essas duas profissões aí do direito e da contabilidade que eu entendo andam de mão dadas, não só nesse assunto, mas nesse que ladeia. É receita? Pô, então vamos estudar que tipo de conceito nós temos. É receita financeira? É uma receita bruta? Seria um dividendo? Tudo isso aí povoa a mente de um curioso, né? E de um curioso maior ainda do direito tributário e das ciências contábeis. Aqui, então, embora talvez árido para muitos, tem acadêmicos possivelmente nos escutando das duas ciências, né, do direito e de contábeis, para que a gente consiga mergulhar no JCP, é claro que passa por outros conceitos que também a gente vai ter que peneirar. Isso eu acho de muita importância, de muita valia, para que nós consigamos entender um pouco do direito tributário, um pouco da contabilidade. Então, aqui fica não é bem um debate, mas é chamar a atenção que a gente não consegue olhar esse assunto de modo, às vezes, isolado. Aqui é um lugar comum, até eu estar falando isso, mas a gente nota que, geralmente, nós temos que ter um olhar de contexto, né? Como, às vezes, o professor Marco Aurélio Greco diz, né? Não olha a fotografia, e sim o filme. Vamos olhar no todo, de modo holístico, como preferem alguns. Enfim, da gente não estar com o nosso olhar atado apenas no assunto juros sobre capital próprio. Parece que ele espraia, ele é muito mais, né? Então, para mim, a minha intervenção é para que quem goste dos assuntos realmente fique atento a todos esses outros temas que são secundários para a gente conseguir chegar nesse fim, ok? Uma outra ponderação. Eu, na verdade, não é bem ponderação, mas fazia um merchan, o Alexandre, que doou do o tempo dele aqui, tem esse livro, direto do CARF, sugiro leitura, não é só do Alexandre, tem outros colegas, amigos lá do CARF, né, principalmente o Carlos Daniel, que fez parte da terceira sessão, da onde eu também julguei, o Diego Diniz, enfim, é um livro feito a 4 mãos, né, com também o Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Então, é uma dica, né? Aqui a editora Amanuense, junto com a Conjur. E, claro, o livrão lá do nosso professor Edmar Andrade Filho, Imposto de Renda das Empresas. Enfim, aqui, então, eu vou submeter depois, então, que a gente tem ainda mais uns 7, 10 minutos para a gente tentar submeter algumas perguntas, tanto para o público ou que a gente também vai formular ao longo desses últimos minutos que nos cabem. Estender também, aproveitar aqui, tenho 2 colegas que eu admiro bastante, o Elias Eufrásio, está aqui na plateia virtual, foi conselheiro do CARF, vem da contabilidade, e também a professora Tânia Santias, que foi a antecessora do Pablo na Comissão de Direito Tributário, foi a presidente, fez muita coisa interessante pela comissão. Então, fica o meu abraço a eles. E, finalizando, não enchendo mais a paciência de vocês, também nesse mês de novembro nós temos aí um comendador nosso, o Dr. Sidney Carlin, está hospitalizado com o problema Covid-19. Hoje eu tive uma grata informação de um dos filhos dele, que ele está se recuperando muito bem, ainda sedado, ficou na UTI desde o dia 6 de novembro, batalhando como
um grande ser humano com uma vontade enorme de viver, e eu fico feliz realmente de hoje, na festividade do IASC, com todos vocês aqui, ter essa notícia. A gente está sempre em oração, pedindo pela saúde dele, pelo retorno dele, a pessoa muito interessante, um ser humano maravilhoso. Então, Pablo, as minhas recomendações são essas. A gente certamente vai ter algumas outras perguntas aí para a gente tentar esclarecer, e eu sigo à disposição de todos vocês. Obrigado. Muito obrigado, André. Muito obrigado pela manifestação, pelas considerações, junto ao nosso comendador Carlinhos, também junto à doutora Tânia, que sempre agregou muito valor, né? Sempre inovando com a comissão. Fica também aqui o meu registro, né? A ela, né? Então, passando agora para umas questões para a gente debater, eu vou me aventurar e fazer um fato aqui com a professora Ana Cláudia, né? Professora Ana Cláudia, por gentileza, a gente falou aqui sobre JCP, né? Porém, dentro dele tem várias expressões como receita bruta, receita financeira, dividendos, lucros, né? Então, para se compreender tais institutos, né, os profissionais do direito e da contabilidade devem se recorrer a quê? Para compreender adequadamente esses termos, esses conceitos, né? Até levando em consideração os acadêmicos que nos acompanharam ao longo da nossa live de hoje. Por gentileza, professora, tens a palavra. Muito bem. Para a compreensão aí do juros sobre capital próprio, eu acho que entender, primeira questão, o impacto contábil, como muito bem destacou o Tiago, né? Ou seja, como deve ser contabilizado. O segundo ponto é entender essa questão que não basta só calcular o limite tributário de dedução. Eu tenho o limite de dedução, que é para fins de RPJ e contribuição social, mas eu tenho o limite de pagamento. Mas em que isso é diferente? Imaginem os senhores que eu tenho, né, o imposto de renda, imagina que eu tenho um lucro real, um lucro, na verdade, antes aí da dedução do JCP, tá? Eu tenho um lucro de 10 milhões de reais. Então, eu falo, eu posso pagar 5 milhões de reais de JCP? Não necessariamente, eu tenho que olhar quanto que é o meu patrimônio líquido, e não é o patrimônio líquido inteiro, são aquelas contas de patrimônio líquido, como o professor Alexandre nos ensinou, né? E multiplicar pela taxa de juros de longo prazo. Pode ser que a hora que eu faço essa comparação, né, do quanto que é as contas de patrimônio líquido, vezes o juros de longo prazo, o TJLP, eu chegue à conclusão que, olha, na verdade, o resultado dessa multiplicação me dá 2 milhões de reais. Então, muito embora eu tenha um limite de dedução para fins fiscais de 5 milhões, eu não consigo pagar 5 milhões e aproveitar da integralidade do benefício. Então, o meu benefício vai ficar limitado ao que eu consigo, 3 milhões no meu exemplo. Por outro lado, não adianta também, se o meu patrimônio líquido é bem grande, e aí, olha, me deu um limite de pagamento de 15 milhões de reais, mas espera aí, se meu limite de dedução fiscal é de 10 milhões, não vale a pena eu pagar 15, porque os 5 adicionais eu não tomo a dedutibilidade, mas eu pago o IR-fonte. E se eu estiver pagando para uma holding brasileira, ainda tenho, né, que replicar a tributação, mas a tributação aí de PIS/COFINS. Então, eu preciso fazer o cálculo tanto do limite de dedução quanto do limite de pagamento, porque é a combinação desses dois limites que me dá o valor ideal a ser pago. E na hora também que eu tenho que registrar isso, que eu vou registrar no meu passivo, né, esse juros sobre capital próprio, é importante entender, como o Tiago bem destacou, que isso vai sair do patrimônio líquido e como não vai transitar pelo resultado contábil, né, o resultado do exercício, eu tenho que fazer o ajuste da minha apuração fiscal. Então, entender esse mecanismo contábil, entender essa questão de que não basta o limite fiscal,
nem basta o limite de pagamento, eu tenho que conhecer os dois limites e fazer aí essa combinação entre esses dois limites. Obrigado, professora. Eu acho que, em função do avançar do tempo, né, eu acho que a gente vai, enfim, todas as outras perguntas, questionamentos, ponderações que a gente pode oportunamente encaminhar a cada palestrante, né? Depois a gente faz esse compartilhamento com os demais pessoas que estão nos acompanhando e os membros efetivos do nosso instituto, né? Então, já partindo a nossa conclusão, ao final dessa excelente live, né, webinar, então é uma riqueza muito grande de conhecimento, como já foi muito bem ponderado por todos os participantes. A gente vai fazer nossas considerações finais e eu abro a palavra com a professora Ana Cláudia para realizá-las de forma bem gratificante, como foi até agora cada intervenção da professora. Tem a palavra, professora. Para encerrar, eu só gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer aí o convite e ficar à disposição aí para próximas discussões. Certamente são muitos os temas aí interessantes a se discutir. Muito obrigada. Obrigado, professora. Professor Edmar, também tem a palavra para suas considerações, por gentileza. O áudio está fechado, professor. Ops! Bom, da mesma forma, pessoal, eu quero agradecer a possibilidade de participação. Eu tenho, não sei se é a vantagem ou a desvantagem, né, de falar pelos meus inscritos, e, evidentemente, quem quiser depois falar comigo, fica à vontade, eu estou à disposição. Existem vários temas relacionados a essa figura do juros sobre o capital, que talvez desse uma outra live. Por exemplo, quando é que um lucro se agrega ao patrimônio líquido para efeito de computar a TJLP? O lucro de um ano eu posso considerar como base de cálculo da TJLP, ou eu devo começar com o saldo do ano anterior? Eu discuto essas e outras questões no meu livrão, e nesse livro, então fico à disposição. Quem tiver alguma questão, fique à vontade. E muito obrigado, Pablo, muito obrigado, André, muito obrigado, Tiago, obrigado, Ana Cláudia, obrigado, o Alexandre parece que já foi, né? E também aos demais que ainda estão aqui nesse finalmente. Tá bom. Muito obrigado, professor. Nós que agradecemos. Não poderia deixar também de passar a palavra ao Tiago e, ao final, também o André, né, para fazer as suas considerações. Tiago, por gentileza. Obrigado, Pablo. Bom, eu queria agradecer também ao convite. É uma honra participar de uma live com o professor Edmar, com a professora Ana Cláudia. Como o André falou, isso é uma pontinha do iceberg. Para quem quiser se aprofundar, o livro do professor Edmar lá sobre imposto de renda das empresas traz vários pontos muito importantes. Até na discussão que eu tive com o André, né, André? A gente trouxe várias situações que o professor Edmar traz no livro dele para a gente comentar. É uma honra participar com os dois e, claro, estou disponível para qualquer outro assunto que a gente possa abordar. E a gente tem, na legislação tributária e contábil, vários assuntos legais, né? Bacana. Tiago, muito obrigado. Meu amigo André Lemos, as suas considerações, amigo. Aqui. Olá. Bem, o agradecimento, eu acho que ele é inerente, né, ao final do evento. Então, agradeço novamente ao Alexandre, que não pôde ficar até o final por conta de outros compromissos, a professora Ana, ao Edmar, ao Tiago, enfim, a todos que eu também agradeci ali no início, claro, você, Pablo, Cássio, Gilberto, a comissão inteira, Bernardo. Acho que nessa pandemia, tantas coisas que a gente tem experimentado, essa, claro, é uma boa. Mais especificamente, o IASC também se empurrou para esses eventos virtuais, né? E penso eu que a gente está plantando as primeiras sementinhas nesse ambiente que não tem fronteira, e aí a gente pode
nos beneficiar, né, beber de fontes aí tão iluminadas como aconteceu no dia de hoje, em outros eventos, em outros dias também, e penso eu que agora é a gente regar, né, para que a gente consiga cada vez mais aí ter essa interação, não só no mundo do direito, né, mas também com a da contabilidade. Foi proposital, né, é claro, unir pessoas aí que têm expertise nas duas áreas, da gente conseguir realmente trocar essas figuras, essas figurinhas que são tão importantes no nosso dia a dia, fazendo com que a gente consiga prestar um serviço melhor, mais adequado, mais aprofundado, nivelando o nível num patamar melhor, né? Eu acho que isso é muito importante, é a mensagem que eu gostaria de deixar, que a gente está aí de mãos dadas, né, para a gente conseguir fazer trabalhos com mais qualidade. Então, meus caros, muitíssimo obrigado mesmo. Esperamos que a gente esteja aí em próximos eventos também juntos novamente. Perfeito, eu agradeço, André. Vou encerrando, então, o dia de hoje, né, fazendo novamente o agradecimento a todos os palestrantes, né, conhecimento destacável, né, aprofundado sobre o tema, e reflete bem o espírito também do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, né, o Instituto Octogenário, sempre buscando o algo diferente, né, através de seus membros efetivos, através das suas virtudes que cada um, né, dedica ao Instituto ao longo de todas essas décadas, né, e aí é muito bem representado pela luta do nosso comendador Carlim, né, uma luta que tudo que ao longo da sua profissão, hoje lutando por demais pela própria vida. Então, a gente encerra agradecendo todos, né, o dia de hoje. Não poderia também deixar de agradecer em nome do presidente Gilberto Lopes Teixeira, do nosso vice-presidente Cássio Fernando Bife, duas pessoas incansáveis, né, na condução do nosso instituto. E sim, doutora Ana, doutor Edmar, doutor André, doutor Tiago, né, a Comissão de Direito Tributário, né, em parceria com as demais comissões, com o doutor André, estamos de portas abertas, né, e vamos construir, sim, live sobre esses temas que tanto buscam, né, diariamente na nossa profissão. Então, agradeço também, levo aqui um abraço a todos vocês, os nossos membros da Comissão de Direito Tributário, né. Então, a gente vai encerrando o dia de hoje, muito grato, né, com o conhecimento compartilhado, como o doutor André falou, de forma gratuita, né? Isso é uma coisa que não tem preço, não tem valor. Assim, a gente vai encerrando a nossa webinar de hoje, né, e até a próxima, né, deixando um convite oportuno para cada um de vocês. Nosso boa noite.